Fala time, beleza? Cadu aqui com vocês, iniciando o projeto da Wolves Racing. É um projeto que vai durar aí, primeira temporada de 36 episódios. A intenção aqui é trazer as pessoas inspiradoras que eu conheço, aquelas que me motivaram, que transformaram minha vida de alguma forma, para que chegue até você e também transforme a sua vida. Hoje a gente conversa com o Felipe. O Felipe foi o cara que teve a árdua missão de me fazer nadar. E não foi fácil, eu acho que só teve uma pessoa que foi mais difícil que foi o Jefferson. E foi um cara que, assim, eu tinha um baita medo da água, não conseguia desenvolver e o Felipe conseguiu realizar essa missão. Valeu por estar aqui, Felipe. Uma honra, irmão. Você é o cara que eu admiro demais mesmo, você é louco. Você mudou minha vida. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, de falar um pouquinho, né, sobre esse mundo, sobre natação mesmo, que é o meu dia, que é o que eu respiro 24 horas. Então, muito obrigado todo mundo que está acompanhando também, Team Wolves. E é isso aí, vamos falar bastante hoje aqui. Vamos lá para bastante de águas abertas. Tem um presente para você aqui do time Wolves. Posso abrir já? Pode abrir. Legal, obrigado, cara. Ficar de recordação aí a sua participação no nosso podcast. E conta aí, Fê, como começou o amor pelas águas? Isso daqui vai ser pra poucos, hein? É pra poucos, só as raridades, só os performances. Cara, é difícil falar de Felipe sem falar de natação. A minha família, eles têm um lema que a sensação que eles têm é que eu nunca saí da água. Sério? Porque eu sempre tive próximo, sempre tive praticando. E isso daí, depois que eu me formei profissional de educação física também, cada vez mais. Natação, para mim, sempre fluiu como uma coisa muito natural. Eu entrei na faculdade com outros olhares, eu entrei na faculdade de educação física porque eu queria trabalhar com esporte, mas depois de um tempo sem nadar, não era natação o meu alvo. E no semestre que eu tive natação, treinando na piscina, o professor me viu dando aula ali, ajudando os amigos que tinham dificuldade. A faculdade disponibilizava pra gente o espaço para treinar. Eu trabalhava em São Paulo, chegava mais cedo e fazia um treininho, muitos anos sem nadar, e comecei a ajudar alguns amigos da sala a treinar. Tal, faz assim que você consegue, te ajuda. E o professor chegou e viu. O professor que dava aula pra gente chegou e viu e me levou para estagiar com ele, e aí isso faz acho que 12 anos que eu tô formado. Caraca, 12 anos já de e água. Aí nunca mais, às vezes 2 lugares, trabalhando em clube, academia, trabalhando também em lugares de águas abertas, né, que hoje é o meu carro-chefe, é o que eu gosto de fazer também. A sua paixão hoje é águas abertas? É onde eu respiro, eu costumo falar isso, que é onde eu respiro. Não é que é um hobby, não é que eu levo como um hobby, mas é onde eu me sinto à vontade, é onde fica para mim uma coisa mais natural ainda. Então, para mim é muito mais tranquilo estar em águas abertas. Pô, nossa, como assim? Para mim é como se eu estivesse em casa. Eu tô voltando para casa quando eu vou fazer uma provinha com a galera. Que foda. Mas na infância, né, a gente conversou antes, você competiu piscina e ganhou, né? Sim. Ganhou muito campeonato. Então, como eu falei, quando eu era mais novo, eu participei de competições em piscina, treinando em piscina. E aí, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, eu era nadador de costas e eu odeio nadar costas. Eu sou sincero. Top. A gente tinha a equipe, eu treinava em São Paulo, e aí dos 9 aos 13 anos eu competi de forma mesmo nas categorias infantil. Então eu fui campeão de várias categorias que eu passei, mirim, pré-mirim, mirim 1 e 2. E até aos 13 anos eu participei de toda a etapa do Circuito Paulista de Piscina. Então eu competi mesmo em piscina. Aí quando chegou 13 anos, vem aquela idade da saturação, que você não quer mais participar, você não quer mais competir nessa idade, e aí eu abri mão. E aí eu voltei na faculdade, igual eu contei. A natação me chamou de volta na faculdade. Que foda. Mas aí quando voltou pra natação, você não teve, querer fazer um remember nas competições de piscina, não? Então, eu sempre entendi que
A parte de piscina, o treinar na piscina, ela tem um objetivo e o treinar para uma competição, ela tem outra. Então isso, eu trabalho muito com os meus atletas master hoje justamente por isso. Por quê? O cara que já treinou, o cara que já passou pelo processo que eu passei lá quando eu era mais novo, dos 9 aos 13 anos, muitas vezes ele não quer voltar para a competição. Por quê? Ele já sofreu o que ele tinha que sofrer ali. Então o cara vai voltar, de repente, por nadar, vai voltar a fazer uma atividade ali por prática, por gostar realmente de fazer aquilo, entendeu? Entendi. A parte competitiva, o cara que já vivenciou isso, o cara não quer procurar isso novamente. E aí, quando ele se torna um master ali, que é o atleta com mais certa experiência, ele vai treinar, ele vai nadar porque aquilo faz bem para ele. A prática da natação faz bem, aquela prática da natação revigora ele durante o dia a dia. A parte competitiva já não, aquela parte competitiva de estresse, etc., já não, porque ele já teve aquela vivência. Ah, Fê, então você não compete hoje? Não, hoje eu competi, eu entendi que eu precisava voltar depois de um certo tempo, mas aí eu voltei na maratona aquática, que teoricamente é uma modalidade um pouquinho diferente de piscina, né? Na águas abertas, Águas né? abertas, isso. E aí, qual que é a diferença, assim, do cara que começou a treinar hoje na piscina? Fala por mim, né? Que você pegou uma pedra pra moldar lá. Já vi piores. E essa transição para águas abertas, porque assim, o que eu tô vendo é que hoje é muito mais fácil o cara ir nadar prova águas abertas para ganhar medalha, tipo assim, o cara do amador mesmo, né? Do que competir na piscina, porque é difícil achar competição em piscina. Tipo... Aí entra 2 pontos. A questão não é que é mais fácil. A questão é que o acesso está mais tranquilo. Então, por exemplo, hoje uma piscina para mim criar uma competição, a gente tem diversas que acontecem. Tem a Liga Aquática do Alto Tietê, tem o Circuito Paulista de Piscina, que ainda mantém a tradição de nadar em piscina. Então, assim, mas você para ver, aquela competição vai acontecer uma vez no mês, vai acontecer uma vez a cada 2 meses. Se a gente parar para falar de águas abertas, eu abri o meu celular aqui, deve estar acontecendo nesse final de semana 1, 2 provas no mínimo. Então o acesso está mais fácil. Eu consigo, teoricamente, colocar um cronograma para mim nadar praticamente todo final de semana. Isso levando para águas abertas. Então o cara que vai participar ali de águas abertas, ele tem mais acesso a mais provas, mais desafios, mais treinos. E assim ele vai estando em prática, estando cada vez mais... Eita. Concordou, Alex. A Alexa tá... Caramba, e eu penso assim, o acesso tá mais fácil ir para águas abertas, mas a maior parte do treino é na piscina. Acho que as academias não perdem em não competir na piscina, tipo, ou formar atletas. Não sei como tá essa parte hoje. Assim. Sim, não. Eu vivencio as duas partes. Eu vivencio tanto a questão da competição, como eu vivencio também uma gestão de academia. Então, para academia, às vezes não é interessante por custo. Para academia, às vezes não é interessante pelos gastos, pela logística, porque você teoricamente precisa de um professor ali. É que assim, se a gente for falar de águas abertas, o Felipe, a equipe que trabalha com o Felipe, é fácil falar. Porque é o que a gente respira isso, a gente faz isso. Agora, em uma academia que tem um professor que também tem um certo receio ali de águas abertas, o cara nada, o cara é um exímio nadador de piscina. O cara, sei lá, treina todos os estilos. Mas e águas abertas? Qual que é o contato dele? Então, o professor é o carro-chefe da academia. Se o professor não tem aquela confiança para levar os alunos, então para a academia não é viável isso. Entendi. Entendeu? Caramba, que foda. E, assim, da dificuldade, eu falo pela minha, né? Que eu tinha baita dificuldade de ir para águas abertas pelo medo. Qual que é o principal receio, assim, do mar, da galera que tá indo pro mar primeira vez? Primeiro, assim, a questão do medo, o que leva a pessoa a ter um medo? Primeira coisa, a gente fala que é uma questão 100% psicológica. Eu, por anos de prática, eu nunca vou levar um aluno, você começou a nadar comigo, você entendeu todos os processos de aula que você fez comigo. Eu nunca vou levar um aluno para fazer um treino, para fazer uma prova de águas abertas, um cara que não esteja preparado para fazer aquilo.
O que é o cara que está preparado? Ele não passou por alguns processos de aula, ele não passou por alguns processos que ele precisa vivenciar aquilo na piscina primeiro, antes de chegar em águas abertas. E isso daí é trabalhado de uma forma, de uma questão psicológica. Então eu vou ajudando o cara, eu vou fazendo ele entender as noções básicas mesmo de natação. Flutuação, respiração, controle de frequência cardíaca. Isso daí é básico. Então isso daí o cara tem que ter essa vivência antes de iniciar a prática de águas abertas. E aí, quando ele vai e faz essa migração para águas abertas, tem toda a questão psicológica, porque isso aí me pegou demais, né? É um ambiente totalmente novo, é um ambiente que você não tem as questões seguras que a piscina te traz, então muitas vezes você não vê o fundo, muitas vezes você não tem onde fazer um intervalo, fazer uma pausa, descansar em pé, e isso daí traz uma certa insegurança. E aí entra o papel do professor mais uma vez e mostrar os caminhos, o que acontece ali. Caramba, e assim, você teve essa dificuldade quando você foi para Águas Abertas? Tipo assim, qual foi seu principal fator de... Então, vai parecer meio clichê, mas é igual eu falei, cara. Tudo que envolve natação, para mim, flui natural. Para você ter ideia, eu vou te contar. A minha primeira prova de Águas Abertas, eu fiz 600 metros. 600 metros, eu saí puto. Por quê? Porque, mano, eu falei, acabou... E antes eu tava com muito medo, com muito receio. Não, é mar, é mar, é mar. A primeira prova foi 600 metros. Eu saí puto, quando acabou, eu falei, é isso? Acabou? Peguei a medalhinha, peguei lá a banana, né, que a gente fala, medalha, banana de participação e a água, que é o brinde master, o brinde master. E na segunda prova eu me inscrevi na de 2.000, mano. Caramba! Eu pulei de 600 para 2.000. Por quê? Eu entendi que aquilo dali eu conseguia fazer, eu dei o primeiro passo, por orientação eu dei o primeiro passo mais seguro, mas na segunda prova eu falei, não, vamos embora. E aí foi 2.000, e aí foi indo. Hoje eu tenho prova de ultramaratona, prova de maratona marcada. Aquela que você fez uma ultra agora, né? Ano passado. Qual que foi? Foi 15 quilômetros eu nadei. Puta merda. Eu nadei a prova que ela acontece aqui em Bertioga, se chama Ultramaratona do Rio Itapanhaú, são 15 quilômetros nadando. Caramba. Aí é uma provinha legal de fazer. Deu muito quanto legal. tempo de... Acho que deu 3 horas de prova. 3 horas? 3 horinhas de prova. O mar tava agitado? Rio, o rio. É assim, ó. A gente larga num trecho do Rio Itapanhaú e você vai descendo esse rio e você chega no Forte São João, que é o final do canal ali de Bertioga. Aí, um trecho final do canal de Bertioga, a gente pegou uma condição ruim. Então, tava um pouco de vento, aí entrou vento pra gente, que nada águas abertas é péssimo. Vento é o que destrói todas as condições pra gente. E aí foi difícil final de prova, mas foi legal também fazer. Caramba, e teve diferença assim de... Por exemplo, você vai fazer a 14 bis, é essa que você vai fazer? Aí É uma pedrada, né? Sim. Mas aí qual que é a diferença de nadar no rio para você nadar no mar, uma ultra? Mar, água salgada, é uma água mais que ela facilita a nossa flutuação. Então, a água salgada ela é uma água menos densa. O sal que tem no mar ajuda a flutuar. Então, o seu corpo flutua de uma forma mais fácil. Então, o lado positivo de se nadar no mar é ter uma flutuação mais tranquila. O seu corpo flutua mais fácil. O lado negativo de nadar no mar é que você nada geralmente algumas provas sempre contra a correnteza. Então você tem que saber fazer essa leitura, saber fazer, lidar de alguma forma numa correnteza mais forte, por exemplo. Mês retrasado eu fui nadar uma prova de 5 km na Ilhabela e a prova foi foi pancada, por conta que a gente pegou uma correnteza de leste, que é um canal ali, e a prova foi forte para todo mundo. Então... Você sente você sendo jogado, você faz força, abraçada, e não sai do lugar. Então essa é a parte negativa. Você nada muitas vezes contra a correnteza. Se você não tiver um mental preparado, se você não tiver uma noção do que você consegue fazer, aquela correnteza vai te vencer e a prova acabou. Então você tem que ter primeiro aquela noção ali que, calma, por mais que esteja difícil sair, eu vou sair do lugar aqui, eu vou ir no meu ritmo e eu vou chegar lá no final da prova. Isso daí foi uma das coisas, inclusive, que a Águas Abertas, que a Maratona Aquática me trouxe. Tem muita paciência para entender. Então, tem provas mais longas que eu preciso ter
essa paciência para me manter mesmo nadando. Então é totalmente psicológico. E aí isso daí me trouxe uma lição para a vida. E isso é o lado positivo e o negativo de nadar no mar. Nadar em rio, nadar em represa, igual a gente faz treino em represa. Eu fiz uma. Você fez um com a gente, isso. Nadar em represa, a água da represa é uma água mais densa. Geralmente o fundo de represa é barro ou é pedra. E isso traz mais minério para a água. E aí a água acaba se tornando mais densa, fica mais difícil você nadar. É como se você fosse fazer um treino na adversidade. Você fosse fazer um treino com um empuxo, que é uma das prioridades da água, te puxando o tempo inteiro para baixo e você tentando fazer força para manter o seu corpo flutuando. E aí, que foda. E aí isso daí acaba se tornando uma diversidade. Só que faz parte do treino isso. Então quando eu faço a parte do treinamento na adversidade, quando eu chego de repente no mar, eu ganho uma certa vantagem. Então o aluno que faz o treino comigo lá na represa, é igual, por exemplo, a gente está há 2 anos montando todos os meses um treino na represa. Acontecem há 2 anos, uma vez por mês, um treino com a galera na represa. Vocês foi top. Isso. Mesmo. A galera que está treinando esses 2 anos, eles tiveram uma queda absurda de tempo. Sério? Inclusive em mar, inclusive em piscina. Por quê? A diversidade, mais uma vez. Eles estão treinando numa água mais pesada. Eles estão treinando numa água que está tentando frear eles o tempo inteiro. E a galera vai embora. A galera mete metragem no treino lá. 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5. O que eles estão planilhados para fazer, eles fazem no dia no treino lá com a gente. Sério? Mesmo na represa. Vocês estão planejando na represa também? Também. Então, assim, a gente consegue... O Cadu quer treinar ano que vem. O Cadu agora vai fazer a 14 bis. Vamos colocar assim um exemplo. Será que dá? em quanto tempo? Treino, né, cara? É proporção. Quanto mais você treinar, mais rápido você acelera o processo. Quanto mais vezes você treinar, o processo vai vir cada vez mais rápido. Fala o que é 14 bis pra galera, que eles não sabem, a maioria não sabe o que é 14 bis. Não, vamos lá. Vamos colocar o projeto aqui do Fê pro ano que vem. O Fê teve minha filha. Filha, te amo, papai te ama. Minha esposa também tá em casa, Dani. A Dani. Diana e Dani, amo vocês. Então, assim, a partir do momento que eu tive minha filha tá com 3 anos e pouquinho, eu dei uma freada, pezinho no chão, curti muito, não vou mentir, curti muito esse momento de pai, esse momento de família. Então, assim, as fases da vida, né? Mudou eu passei a vida? muito. Eu passei por uma fase agora de pai. Não que eu passei assim, né? De iniciar o processo de ser pai. Então, eu dei uma pausa nas ultras, eu dei uma pausa nos maiores desafios, mas eu tô ficando doente. A Dani sabe disso. Sem competir. Toda hora mostrando prova para ela. Esse ano, por exemplo, as maiores provas que eu fiz foram as provas de 5 km, que é o circuito que eu corri esse ano. 5 km, uma meia maratona aquática. Mas eu preciso me desafiar, eu preciso estar com isso daqui, essa adrenalina correndo na veia. Então, pro ano que vem, tá? Estou falando aqui, inclusive, hoje, poucas pessoas sabem disso, só os mais próximos. Pro ano que vem, eu vou procurar treinar para fazer a tríade da 14 bis. São 3 provas no ano. Mais uma vez, a primeira prova é a de 15 quilômetros, é a ultramaratona, que acontece em Bertioga. A segunda prova vai ser a mega maratona, que são 21 quilômetros. Então ela vem numa crescente durante o ano, para chegar no final do ano a cereja do bolo, que é a 14 bis. 24. São 24 quilômetros. A 14 bis, hoje ela é a prova de maratona, de ultramaratona mais tradicional no Brasil que existe. Essa Sério? Acontece aqui em São Paulo. São Paulo, que foda. Vem gente do Brasil inteiro nadar essa prova. Vem gente de fora do Brasil nadar essa prova. É uma prova tradicional. Ela acontece geralmente novembro, dezembro. São 24 quilômetros de nado. A largada acontece no Forte São João, em Bertioga. Você sobe todo o canal de Bertioga e a chegada é na base aérea de Santos, no Guarujá. Caralho, que Então a pesado, gente nada, né? De Bertioga a Guarujá. E é uma prova linda, é uma prova que o cara que é Águas Abertas, ele almeja aquela prova. Então ela é a prova mais tradicional que a gente tem de maratonas aquáticas no Brasil. E aí ano que vem eu tô colocando ela no meu calendário e vamos pra cima escalar essa montanha aí. E baita montanha. a tríade, você ganha alguma medalha diferenciada se fizer as 3? Sim, cada etapa, né? Por exemplo,
quando eu fiz ano passado, elas só tinham 2 etapas. Ela só tinha os 15 quilômetros e tinha os 24, não tinha o 21. Esse ano eles lançaram os 21 e eu acredito que vai ficar no calendário as 3 provas, que foi um sucesso. E aí cada prova você pode fazer ela de forma individual. Se você completar as 3, eles te dão um quadro, que é um molde, que você vai colecionando as medalhas e no final ele vira um troféu. Então, cada etapa ali, ele vai te instigando a fazer a próxima. Caramba, agora... Então, Até eu já animei aqui, velho. Então, é maneiro, é maneiro. Mas eu A tô- galera... Só que assim... vou falar, eu vou fazer essa prova, só que eu vou ter que mudar muito minha rotina de treino, vou ter que aumentar muito meu volume de treino. Hoje, o que eu treino para fazer uma prova de 5 quilômetros, por exemplo, hoje eu treino de 3 a 4 vezes por semana, cerca de 40 a 1 hora por dia. Eu consigo entregar o meu melhor numa prova de 5 quilômetros. Então, esse é o volume de treino que eu tenho hoje. 40 minutos, 1 hora, de 3 a 4 vezes por semana, hoje. Pro ano que vem, isso daqui não serve. Pro ano que vem, eu preciso aumentar, eu preciso crescer volume, eu preciso ter rodagem, eu preciso colocar em prática o meu corpo para funcionar para conseguir entregar esse desafio. Que é a questão de ultramaratona. Eu volto para fazer a ultramaratona. Parece o que a gente faz nas ultras de corrida. É assim. muito próximo, é muito próximo. A pegada é... Quando eu fiz as 24 horas lá, eu fiquei alucinado. Assim, tipo, eu saía de casa pra correr 3 da manhã. Eu tinha que ter volume, né? Tem que ter volume. E ainda assim a prova me destruiu, velho. E mesmo assim, mesmo se preparando, por exemplo, é uma prova que eu sei, pelo que os alunos... Eu já fiz a 14 bis como técnico. Foi uma das maiores emoções, assim, de uma prova que eu participei. Eu fui acompanhando uma atleta. Foi a... Eu acho que eu vi no seu Instagram. A Yara. A Yara. Isso, Nossa, nada demais também. a Yara Tubarão também, Tubarão. Yara, nada Então eu pra fui como caramba. técnico, eu fui acompanhando ela. E assim, é uma prova que, cara, é sensacional. Você chega na base aérea no final da prova, o comandante da base aérea vem bater continência pra você. Ele coloca a medalha no seu pescoço. É mesmo? É o comandante eu da base já tô aérea que querendo vem. fazer isso aí, né? Então o comandante da base aérea, ele vem, bate a continência pra você, medalha no pescoço, te ajuda a sair da água, você vai no pódio, tem a bandeira do Brasil, toda a base aérea funcionando. Então é uma Nossa, prova meio que... diferenciada mesmo, muito, né? muito. É uma Caramba, prova que muito foda. show de fazer. Eu não sabia dessa parte não, velho. E eu fiz a prova como técnico e, igual eu falei, estar junto foi uma das maiores emoções que eu tive numa prova mesmo. Eu acho que a 14 bis que eu fiz como técnico, eu acho que eu tive mais sentimento por aquela prova do que muitas provas que eu nadei de forma Sério? individual. Muito, muito. Caramba. Porque é o que a gente fala, é o que eu costumo brincar também com o pessoal da equipe, que Águas Abertas, Maratona Aquática é o esporte individual mais coletivo que a gente faz. Por quê? Agora eu fiquei curioso, né? Por quê? Por exemplo, eu sou pai. Se eu não tiver a Dani em casa cuidando da minha filha, eu não consigo vir aqui no podcast falar com você, eu não consigo ir treinar. Então, se eu não tiver uma nutricionista para cuidar da minha alimentação, eu não consigo aumentar o meu volume de treino. Se eu não tiver uma equipe, igual a Ritmo Forte, que é a minha equipe, para fazer treinos específicos para mim, eu não consigo chegar às melhores condições. Então, você entende que é igual a gente brinca, é uma pirâmide? Então, você vai sempre precisando de mais pessoas. A gente tem amigos também, fisioterapeutas, então eu tenho que fazer o recovery, senão o meu corpo vai só sentir a pancada, eu não recupero e não consigo treinar volume. Então, maratona aquática, natação é o esporte individual mais coletivo que a gente tem, cara. Então Caramba, precisa de muita gente pra gente conseguir chegar nesses desafios aí. Eu acho que o diferencial da natação, assim, isso é muito parecido com a corrida, com o mountain bike, só que a natação, se você não tiver o cara pra te ensinar, não vai. Porque a corrida, né, pra quem tá começando, o cara pega o tênis Então, e vai. A bike, você pega a bike e vai pedalar. Agora a natação, eu acho diferencial. Isso eu acho muito louco na natação. São os degraus que a gente fala. Então, por exemplo, o cara começou a nadar. Ele precisa de um professor para subir o primeiro degrau. Qual que é o primeiro degrau? Ensinar ele a nadar. O básico. Pum, ele ensinou a nadar. Aí vem o segundo degrau, que é o condicionamento. O cara vai melhorar aquele condicionamento. O cara melhorou o condicionamento, vem o terceiro degrau, o quarto, e assim vai indo. Então, a parte da coletividade que a gente tem na natação é muito isso mesmo. Então, se eu não tiver um suporte, uma estrutura por trás, igual... foi uma das maiores emoções. Eu falei a 14 bis que eu fiz como técnico. Muito provavelmente, se eu não tivesse lá,
A Yara, que é a minha atleta, ela não tinha terminado a prova. Sério? Ela terminou a prova porque a gente trabalhou o mental dela 1 ano. 1 ano não, minto. A gente fez uma preparação para 14 bis, uma preparação de 1 ano. Ela foi treinando, ela foi baixando o tempo, ela foi criando volume durante 1 ano. Veio a pandemia, aí a gente teve que adiar, todo mundo teve que adiar todos os projetos. Pós-pandemia, a gente começou o mesmo processo. De volume, de técnica, de melhorar tempo. Eu queria chegar num tempo com ela, ela tinha que bater uma marca, uma média para mim, em todas as provas que ela fizesse. E isso foi progressivo novamente. Quando ela chegou nas melhores condições de treino, aí a gente começou a fazer um mental para preparar ela para essa prova. Ela chegou na prova, ela foi muito bem na prova. Ela chegou, teoricamente, nas melhores condições que ela tinha para oferecer na prova. Só que no dia da prova, trecho final, faltando 20, 25% para terminar a prova, ela começou a ter hipotermia. Puta merda. Por questão Sério? de temperatura da água. Então, assim, ela fez todo um processo de anos. Só que chegou no dia da prova uma questão adversa, que é uma coisa que a gente não controla. Questão de temperatura, questão de vento, correnteza, a gente não controla. Ela teve essa questão de hipotermia da água. Igual quem fez a 14 bis esse ano. Esse ano eu tive 4 atletas que foram treinaram comigo e foram participar da 14 bis esse ano. O relato de todos foi o mesmo. A 14 bis esse ano foi uma das provas mais difíceis que aconteceu nos últimos anos. Isso é relato dos 4 alunos que eu tenho e é relato de vários amigos que foram nadar também. A 14 bis esse ano, os caras nadaram em condições totalmente adversas. Então, foi uma prova pesadíssima. O campeão, para você ter ideia, da 14 bis esse ano, que é um monstro, ele fez, se eu não estiver enganado, o pior tempo em 6 edições dele na 14 bis. Sério? Ele participou de 6 edições, ele ganhou 4 e ficou 2 vezes em segundo lugar. Então, Já subiu no pódio 6 vezes, o cara é foda. Né? Entendeu? Essa foi a pior tempo, perdão, esse foi o pior tempo que ele fez na prova. E vários amigos relataram a mesma coisa. Nossa, foi realmente muito difícil. Ah, não consegui terminar. Ah, infelizmente não deu, preciso treinar mais. Por quê? Faz parte do nosso esporte isso. Então a adversidade esse ano foi tão grande, levou eles a um nível de estresse tão grande que muita gente não conseguiu terminar a prova, muita gente não conseguiu terminar ou entregar as melhores condições que eles tentaram. Caramba. E isso é 14 bis. Isso é a prova que eu vou escalar ano que vem. Ah, eu fiquei interessado, eu vou acompanhar. Vamos ver. Deixa eu te perguntar, você acompanhou a Yara lá, né? Você foi no bote, eu lembro, você foi no caiaque, a prova toda, né? Sim. Nesse final de prova dela aí, que ela teve hipotermia, como que você se sentiu? A vontade era entrar e nadar no lugar dela. Porque, assim, é conexão, não tem como. Então, você tem que ter ali, você e o atleta tem que estar sintonizado. Então, igual eu falei, lembra de que eu falei que a natação lá é o esporte mais coletivo? Então, a família da Yara estava toda lá, então o marido dela, o filho dela, eles foram na largada com a gente, a gente caiu na água, começou a prova. Começou a prova, era eu e ela, e ali eu controlando. São coisas técnicas. Então, por exemplo, eu precisava controlar ali o ritmo de braçada dela, eu precisava controlar o ritmo do nado. Aí você vai percebendo como é que tá o ritmo dela. Precisava controlar também toda a hidratação dela. Então, a gente fez uma estratégia depois da primeira hora de prova, fez a primeira hidratação e a cada meia hora fazia uma pausa para fazer uma hidratação. Aí essa hidratação entrava, sei lá, carbo, açúcar, água, hidratação o tempo inteiro. E como que fazia? Ela parava no caiaque? Ela para no meio do rio, ela não pode encostar no caiaque. Olha que foda. E ela tem que fazer a hidratação sozinha. Então eu posso entregar a garrafinha ali pra ela, só que a hidratação é ela que faz. Isso. Ela joga de volta no caiaque e vai embora, segue o barco. E assim foram durante, se eu não estiver enganado, acho que a Yara fez a 14 bis em 6 horas e 34. Nossa, 7 horas, 7 horas dentro do mar. Cara, e ali das 7 horas, uma água gelada. Chegou num trecho que o corpo dela já não respondia mais. Então, o que o corpo não responde mais? A questão de gerar calor para você se manter animado. Por mais que ela aumentava a frequência de braçadas dela, por mais que ela aumentava a frequência de pernada, que eu conversei com ela durante as nossas hidratações, conversei com ela durante as nossas pausas. Yara, você precisa aumentar a sua frequência, tá caindo, tá aumentando sua frequência, tá diminuindo sua frequência de braço, sua frequência de perna. Senão você vai começar a sentir mais frio ainda.
ela entendia, ela estava totalmente preparada, aumentava, mas o corpo dela já não respondia mais. Quando a gente finalizou a 14 bis, ela saiu da água, eu estava aguardando que o pessoal vem ajudar pra gente tirar o caiaque da água também, o suporte da prova. E eu saí. Na hora que eu saí, pum, cadê a Yara? Eu achei o marido dela, ele veio, me cumprimentou, me agradeceu e correu. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. E eu fui pra onde estava o caiaque e fiquei. Nada da Yara. Aí eu fui atrás deles, fiquei preocupado. Fui atrás deles, a Yara tava dentro da ambulância com a manta térmica, tendo hipotermia. Então, uma coisa legal que, assim, o pessoal da organização, eles já meio que preparam. A 14 bis, no final de prova, eles te dão uma canja pra você comer. Pra esquentar o corpo. Pra esquentar o corpo. Porque, cara, imagina ali, você ficou horas ali lutando contra o frio. Cara, não vem me dar banana, não vem me dar água. Eu preciso cuidar daquele cara, eu preciso esquentar aquele cara ali. Então, eles te dão um pratão e você arrebenta ali pra você subir um pouco a temperatura. E a Yara, graças a Deus, ela ficou bem. Não aconteceu nada de mais grave com ela. Ela se recuperou. Vai fazer de novo? Então, aí isso foi ano retrasado. Ano passado ela não fez. Ano passado quem fez foi o Barca, meu irmão também. Atleta que treinou o ano inteiro também para fazer essa prova. Aí esse ano a Yara voltou. Esse ano ela fez também, foi muito bem também. Aí esse ano ela fez com aqueles 4 alunos que eu falei que foram para cima desse desafio. Cara, me interessei agora. Vamos ver como vai ser meu calendário do ano que vem. Mas é igual na Ultra, velho. Quando você vai pra Ultra, só quem faz Ultra, seja na bike, seja na corrida, seja na água, só quem faz entende. Porque a galera, eu falei que ia correr 24 horas, os caras falam, você é louco? Pra quê? Pra quê? Imagina, você vai nadar 24 km no mar. Então, e aí eu vou puxar a sardinha, né? Pra natação. Por exemplo, não é que não vou ter o desgaste na corrida ou na bike. Não é isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, na natação, os 24 quilômetros, ou uma maratona, ou uma meia maratona, 1 quilômetro, é mais... Não sei se a palavra correta seria essa, seria mais desgastante, mas a gente tem uma relação de compensação de esforço. Quem nada 1 quilômetro, isso eu tô falando de um cara que tem uma certa experiência, o cara que tem uma técnica apurada, ele vai fazer ali 1 quilômetro nas melhores condições. Não tô falando de um iniciante, porque aí também vai entrar pro lado da corrida isso, o cara que já corre com uma certa eficiência, não um cara que é iniciante também. Mas o cara que nada 1 quilômetro, ele gasta energia igual a um cara que corre de 4 a 5 quilômetros. Sério? Faz a conta aí agora, quantos que ela nadou, os 24. 24 é uma ultra da corrida. De corrida. Então, assim, eu vou sempre puxar o lado pra natação. Isso daí eu falo pra todo mundo, para as pessoas entenderem qual que é a proporção que a gente toma. Qual que é o nível de treinamento, de mental, de estresse físico que a gente eleva o aluno, eleva o atleta para ele chegar lá e conseguir entregar esse desafio. Então, 1 quilômetro nadado é o cara que corre 4 ou 5 ali. Então, você que corre, você tem essa noção. A galera da Wolves tem essa noção que corre as ultras. Agora faz o cálculo lá, que aí a gente consegue entender um pouquinho a parte da natação. Eu vou te falar, eu sou bem dividido entre águas, graças a você, e montanha. Mas a água, ela te deixa mais focado, cara. Porque se você errar, você pode ir de arrasto pra cima. Ela tem... A água te mantém mais focado. Ela tem toda uma questão de... que ela não aceita erro. Uma prova... Vamos parar de vender aqui a 14 bis um pouquinho. Mas uma prova... Patrocina a gente forte 14 bis. Dá desconto. Então, uma prova de águas abertas, ela não aceita erro. Então, não existe a opção do cara fazer assim, eu não vou treinar e vou fazer a prova. Ela não aceita isso. Você não vai fazer a prova. Na corrida você consegue fazer isso. Você ainda consegue. Por mais que você consiga... por mais que você conheça, de repente, o local de prova, muitas vezes uma prova nunca é igual a outra. Sempre existem condições adversas. Então, tem um dia que eu vou pegar uma correnteza a favor, tem um dia que eu vou pegar uma correnteza contra, sol, chuva, vento, frio, calor. Então, às vezes é o mesmo lugar. Se eu não estiver enganado, a gente nadou em Caraguá, não foi? Foi, que a gente fez um revezamento, que eu nadei e você correu. A gente fez um revezamento em Caraguá. Cara, Caraguá, lá na Cocanha, que é aquela prova, eu fiz uma das provas mais difíceis que eu fiz na minha vida, mano. Que foi o desafio Aquaman, que foi 7 quilômetros. E, cara, tinha tudo pra ser uma prova linda.
Eu nadei 7 km, eu acho que foi 2018, se eu não estiver enganado. 18 ou 19 que eu fiz essa prova. Desafio Aquaman, é uma prova linda também. Quando a gente chegou, tava muito bonito o dia. Um sol nascendo, um mar calmo, todo mundo feliz. A gente entrou no mar, deu meia hora que a gente estava dentro da água, exatos meia hora que a gente estava dentro da água, o tempo virou para uma tempestade, para você ter ideia, no meio da prova. A organização não conseguiu tirar os atletas da água. Os caiaques que ficam de suporte não conseguiram ficar na água, para você ver o nível que a gente teve que nadar naquele dia. Que foda, hein? Então, o caiaque não conseguia ficar na água e o atleta que tá nadando. E o barco salva-vidas tirando gente o tempo inteiro. E aí, vai continuar, vai ficar, vai... Vambora. Eu fiz essa prova. Eu terminei essa prova. Depois que eu terminei essa prova, eu sentei, eu falei assim, irmão, se eu fiz essa prova, eu faço qualquer uma agora. O Samir Barel, Marquinhos, que são os organizadores da prova, e o Matheus, são feras, né? São os organizadores da prova. Você para conversar com eles, a mesma coisa. Você conversa com um, conversa com o outro e o outro. Os três vão te falar a mesma coisa. Nesse dia, eles estavam rezando na areia para todo mundo conseguir terminar a prova. É mesmo? Porque as condições estavam tão adversas que... eles só queriam que terminasse. Eles só queriam que todo mundo conseguisse terminar a prova. Então, você para pra conversar com eles, eles falam a mesma coisa. Fala, cara, eu só tava rezando pra todo mundo terminar. Eu só tava rezando pra dar tudo certo, a gente não tinha o que fazer, porque essa prova, ela é assim, ó, ela sai naquela praia que a gente nadou, pra quem conhece Caraguá, ali na praia da Cocanha, Caraguatatuba. A largada acontece na Cocanha. A gente nada até uma ilha que fica a 3,5 km, que é a Ilha do Tamanduá. Quando eu entrei no mar lá, que você me colocou, eu vi aquela ilha, eu fiquei com medo do caralho, cagaço da porra. Então a gente nada até essa ilha e volta pra mesma praia que deu a largada. Então é 3,5 dá 7 km. Só que nesse dia tava bem complicado pra nadar. E aí depois desse dia, eu acho que foi a mudança de chave que eu tive, que eu falei assim, não, peraí. Eu estava vindo numa crescente novamente, né? Igual eu falei, a primeira prova lá eu fiz com 600 metros, a segunda foi 2.000 e eu vim numa crescente, 3, 4, 5. Aí a prova que eu tinha nadado antes, maior que era essa, tinha sido o Rei e Rainha do Mar, 5 quilômetros. Essa prova voltou? Nunca mais ouvi falar. O Rei e Rainha? Pra São Paulo, não. Para São Paulo, eles fizeram uma edição. Essa prova acontece todos os anos no Rio de Janeiro, é uma prova tradicional deles lá. Inclusive tem agora em dezembro, se eu não estiver enganado, eu não vou lembrar a data, mas tem agora em dezembro. É uma prova legal, grande. Entendi. Então, atletas da seleção brasileira nadam essa prova. E vai acontecer agora em dezembro. Então, a galera vai treinar e participa da prova para justamente ser um ponto de motivação, a galera da seleção brasileira. Os atletas de águas abertas da seleção brasileira. Eles participam do Rei e Rainha do Mar também. E aconteceu uma etapa aqui em São Paulo e eu nadei os 5 quilômetros. E aí depois eles nunca mais vieram para São Paulo. E aí eu tava nessa crescente e fui fazer o Aquaman, que iam ser 7. E aí eu nadei essa prova nesse dia, que foi a mudança de chave. Depois desse dia eu falei, vambora. Aí depois do 7 já veio 9, já veio 10, 12, 15. É igual a corrida, velho. E aí, a corrida tamo aí. E a Diana vai nadar também? A Diana já nada. Meu sonho é nadar uma prova com ela. A Diana tá fazendo aula. Vai realizar, ela ama natação. Ela tá com quantos anos agora? Ela tá com 3 e... Abril ela fez 3 anos. Abril ela completou 3 anos. Então, aí já quebra esse mito, Fê. E a galera as mamães aí, que tem receio de colocar as crianças pra nadar. Qual que é a idade ideal? A Diana tá aí, ó, com 3, 4 anos já nada. Já. O que acontece? Existem algumas normas por questão de vacina no Brasil que se considera que a criança na sua primeira infância ali, o bebê, até 6 meses, ele não está apto para ter o contato com outras crianças e, de repente, com alguns problemas em relação à saúde. Então, a maioria das aulas de natação bebês no Brasil se iniciam a partir dos 6 meses por conta disso. Por questão de vacina, por questão de orientação mesmo dos médicos, dos pediatras. Eles sempre pedem para aguardar esse prazo, inclusive os meus alunos iniciam com 6 meses.
Por questão de vacina mesmo, por questão de criar imunidade, por questão de estar em dia com algumas vacinas que são essenciais nessa faixa etária. E aí, a partir dos 6 meses, vai embora. A Diana iniciou com 6 meses. Ela começou a nadar com 6 meses, aí aquela aulinha que a mamãe e o papai entram junto. E aí ela fez aula e parou um tempo e agora voltou e agora vai embora. Agora é inegociável pra mim que ela fique sem nadar. Ela tem 2 opções, ou ela nada ou ela sai de casa, aí depende dela. E isso aí é com 3 anos já. 2 opções dentro de 4, que aí tem crawl, borboleta, peito e costas. Mas ela não sendo atleta de costas, tá, filha? Papai sofreu, eu sei o que eu tô falando. Porque o costas, eu fui jogado no costas, fui jogado, porque a gente tinha que montar uma equipe de revezamento, medley, que são os 4 estilos, borboleta, costas, crawl e peito. O peito e o crawl finalizar. E ninguém gosta de nadar costas. O costas, a gente olha o cara nadando na academia, a gente acha que é fácil. Quando você faz o costas, é fácil. Mas o costas com técnica, ele é muito mais complicado que os outros estilos. Sério? Nossa, tem uma puta dificuldade no burbo. Porque o que acontece? Eu vou te falar do costas e do borboleta, então. O nado costas, quando a gente faz ele lá na academia, quando a gente faz ele lá no nosso treino, a gente geralmente usa ele série para relaxar, para você ficar tranquilo em questão da respiração. Só que quando eu coloco ele em alto rendimento, eu preciso manter quadril na superfície. Só que o meu quadril ele vai afundar porque eu estou fazendo força contrária à água. Então eu tenho que bater perna para manter o quadril na superfície. Contrai abdômen para manter esse nado estabilizado. Rolamento de tronco para facilitar a saída do meu braço da água. A cabeça tem que estar estabilizada. Então eu não posso fazer movimento na cabeça, senão eu desvio o meu nado. Então quando a gente coloca isso em alto rendimento, acaba se tornando um nado chato para se fazer. Então por isso que eu não gostava, eu nadava bem costas e eu fui jogado para ser nadador de costas. Por conta disso, por falta de opção na equipe. O borboleta. Não é que o borboleta é fácil. Eu tenho uma puta dificuldade de fazer o borboleta, velho. Sério. Dança axé. Axé. Não dá. Não sei dançar. Porque o borboleta, ele é ritmo. O que acontece? A gente treina e eu ensino meus alunos a iniciar o borboleta pela ondulação. Que a ondulação é o carro-chefe do borboleta. Então, a partir do momento que eu conseguir fazer uma ondulação boa, tiver uma ondulação eficiente, isso facilita o processo do borboleta. A saída do braço, que é onde geralmente as pessoas têm maior dificuldade, se eu fizer ondulação, eu faço a saída do braço sem perceber. Porque o movimento da ondulação já vai jogar o meu corpo para fora e eu saio da água com um braço e faço a respiração e consigo seguir o nado ali. Nossa, eu tenho dificuldade em fazer. O primeiro ponto... A minha ondulação é horrível. Né? Então, o primeiro ponto é você entender. Eu sempre divido isso, independente do estilo que o aluno estiver nadando. Eu sempre divido da seguinte forma. Em partes. Então, vamos lá. Vamos colocar o início do nado. Qual que é o início do nado? Eu poderia ter começado fazendo borboleta, o cara fazendo o braço. Não tem problema. Só que eu acho... Professor Felipe, profissional de educação física, eu acho que é mais fácil iniciar a partir da ondulação. Para... o aluno ter uma consciência ali corporal do que é a ondulação. E aí eu venho com a repetição. Repetição, repetição, repetição. A partir do momento que eu fiz a repetição, eu vou deixar aquele movimento no automático. E aí eu consigo me concentrar em outras partes, como a saída do braço, como a respiração, finalização da braçada, propulsão de braço mesmo. E todos os nados funcionam da mesma forma. Então eu fraciono o nado, vou ali, teoricamente, do mais fácil para o mais complexo, e aí eu vou juntando até chegar no produto final, que é o nado completo. Então, a ideia, justamente, de você fazer aula e treinar é isso, você melhorar a técnica, e a técnica que você vai conseguir melhorar, assim, fazendo as partes que você tem maior dificuldade, entendeu? Então, se a sua dificuldade no borboleta é ondulação, você já sabe o que fazer segunda-feira na piscina. Ondulação, né? Ondulação, Nossa, mas é horrível, tipo... Eu tenho mais dificuldade em fazer o borboleta, por exemplo, do que, tipo... Assim, eu odeio correr. As pessoas falam, você gosta... Acham que eu gosto de correr porque eu corro ultra, mas eu não gosto de correr. É mais um desafio mental para manter a resiliência. A gente leu Goggins, né? A gente compartilha da mesma filosofia. Então, mais por isso. É você contra você. E eu tenho mais dificuldade de fazer o borboleta do que, tipo, ir correr, 12 horas, 24 horas. E aí eu não gosto, aí me irrita. Tipo, aí eu desisto. Treinar. Por exemplo, qual que você acha que é a grande dificuldade do cara ali que nada águas abertas?
Óbvio, existem inúmeras. Se eu parar aqui para contar a história de 10 alunos aqui, cada um ali teve um trabalho específico que eu tive que fazer. Então, por exemplo, o Jefferson, que você comentou, que é nosso parceiro, o Gé. O Gé, cara, é uma questão muito psicológica que a gente teve que trabalhar com ele. Mas até quando a gente foi lá no primeiro, lá na represa, ele não queria entrar na água, né? E eu falei, quando ele foi me pegar lá em Suzano, eu falei pra ele, pode levar um short. Aí eu não vou levar. Eu falei, leva o short, você vai entrar na água. Então, não vou. Aí quando chegou lá, a gente conseguiu. E aí foi um processo que ele entendeu muito bem esse processo. Então, é uma coisa que sempre vai partir de mim, eu sempre vou respeitar muito o tempo do aluno. E minha principal função é orientar ele para ele chegar na melhor forma no objetivo dele. Então, eu sempre fui ali muito tranquilo, conversando, falando, não, cara, você consegue. Se você não tivesse condições, você não estaria aqui. Eu volto a repetir, eu não levo o cara que não tá pronto para estar lá. Entendeu? O Cadu, por exemplo, começou a nadar hoje. Nunca nadou comigo, começou a nadar hoje. Cara, você não vai nadar em águas abertas hoje. Você vai fazer toda uma estrutura, você vai fazer todo um processo pra gente conseguir chegar nisso daí. Entendeu? E aí o produto final é águas abertas. O produto final é esse objetivo aí. Então a gente vai chegar lá. Só que aí a gente tem passos pra fazer. E a galera que vai pra águas abertas não quer mais piscina, né? Apaixona, né, o negócio. Sabe qual que é a relação águas abertas? Eu vou sempre levar, né, pra galera que corre algumas referências. Você que corre, a relação de águas abertas é mais ou menos você que corre na rua e corre na esteira. Quem corre na rua odeia correr em esteira. Mas por que a gente treina em esteira? Pra você se manter ativo ali, que às vezes é a facilidade que você às vezes já tá na academia, então você faz um treino ali na esteira, você tem os programas ali da esteira, é a mesma coisa piscina e águas abertas. O cara que treina águas abertas, se dependesse dele, era todo dia treino no mar, era todo dia treino na represa. A piscina é a mesma coisa. Perdão. A gente usa para se manter o que a gente fala, a nossa manutenção de condicionamento. Então a piscina é usada para isso. Mas o cara que nada águas abertas, você vai chamar ele pro treino, ele não vai pensar duas vezes em ir. Igual, vai ter treino da Ritmo dia 20. A gente vai fazer um treino especial com os alunos dia 20 agora, na próxima quarta-feira, no feriado. Cara, a galera, só de falar, a galera já animou. Vamos participar, vamos sim e tal. E é muito isso, a relação é essa. Quem corre na rua, não gosta de correr esteira. Quem nada águas abertas, não gosta de nadar em piscina. Mas é necessário, é um mal necessário. Eu acho que é incrível. Fê, a gente tem 10 minutos. A galera aqui, ó, te elogiou bastante. Passa pra galera aí como que ela faz pra te encontrar. Fala da Ritmo Forte, pode divulgar a marca aí agora. Lá, então. O que vocês fazem lá? Então, eu acho que eu me apresentei, eu não lembro se eu me apresentei. Perdão. Vamos lá, então. Felipe, tá? Felipe Schiavone. Eu tinha uma dificuldade e uma dúvida em saber como que pronunciava, se era Schiavone ou Schiavone. Brasil, boa. Ó, você entende um pouquinho, você entende um pouquinho. Brasil, tá? Trazendo pro nosso português é Schiavone. SCH. Então, Schiavone. Na Itália, que a minha família veio toda de lá, é Chiavone. Então, Itália, né? Coisa que a gente não tá. Espero um dia ir lá conseguir conhecer e tal. Nunca fui. Mas Itália se fala Chiavone. Então, Felipe Chiavone e aqui no Brasil, Felipe Schiavone, tá? Então, Felipe Schiavone, profissional de educação física, nadador, praticante de águas abertas. Sou o coordenador de uma academia grande aqui na nossa cidade, Mogi das Cruzes. Trabalho com natação só nessa academia há mais de 10 anos, então minha vida inteira é natação. E eu tenho uma assessoria também que a gente é especialista em transição e praticantes em águas abertas, que é a Ritmo Forte. Inclusive é a camiseta que eu tô hoje aqui. E essa assessoria, a gente faz todo esse processo, esse trabalho de transição mental, físico. A gente leva a galera nas provas, a gente acompanha as provas. Então, se vocês tiverem interesse também, procura lá meu Instagram, Felipe Schiavone, ou Ritmo Forte, que acho que o nome é até mais fácil. Eu vou colocar na descrição depois. Legal, então fica mais fácil também. Me chama que a gente conversa. Você que é iniciante, você que já treina, você que está procurando uma equipe para treinar, você vai ser muito bem-vindo, tá? Porque a nossa equipe, o principal ponto que a gente entende, por que a gente montou a Ritmo Forte, é justamente isso, que é acolhimento. Nossa, eu ia falar isso, cara. Eu senti uma baita acolhida quando eu fui para lá. Porque assim... Foi diferencial demais, velho. A nossa região é muito carente nessa questão. Então, toda a região do Alto Tietê
a questão de treino de águas abertas, a questão de treino de triatlon, de triatletas também, ela é muito carente de águas abertas. Então, por exemplo, a gente conhece inúmeras assessorias que fazem a parte de triatlon, que fazem o treino de triatlon, mas a questão de águas abertas fica a desejar, deixa a desejar. Então, igual eu tô falando, águas abertas para mim, para a equipe da Ritmo Forte, é como respirar, é uma coisa natural pra gente. Então, a gente sempre acolhe as pessoas porque a gente quer tornar esse mundo cada vez mais com o maior número de praticantes possível, entendeu? Então, a Ritmo Forte é isso, inclusive no dia 20 agora, vai ser o nosso próximo treino, isso. Dia 20 de novembro, é uma quarta-feira, feriadão. Vai ter o nosso próximo treino, nosso próximo encontro. Então, vocês estão convidados a participar. Inclusive, Cadu vai ser bem-vindo também. O Gé, eu acho que vai estar lá. Eu acho que eu vou jogar a cinquentinha aí, quem que ganha nesse tiro. O Jefferson, o Cadu. Vamos ver quem que tá treinando mais. Eu acho que hoje ele ganha. Hoje. E aí, Gé, não vai fazer eu perder, hein, cara? Ô, tá treinando bonitinho. Sabe quando foi a última vez que eu nadei? Foi, acho que perto do Dia dos Namorados, ali, 12 de junho. É, faz um tempo, hein, cara. Então, eu tô... e aconteceu todas aquelas confusões lá que você sabe. E aí agora voltar agora, né? E a natação, ela tem eu falo muito isso também, a natação ela é muito ingrata. Para você ganhar condicionamento, ela demora. Para você ganhar condicionamento, para você melhorar a sua técnica. Se você não martelar, não for lapidando, demora muito para você melhorar isso. Só que para você perder é muito rápido. Então a técnica, depois de um certo tempo, você não perde. Mas o condicionamento você perde muito rápido. Então você vai sentir muita dificuldade agora na hora que você voltar. Vou voltar. Mas é assim, eu falo isso porque a ideia é você não parar. A ideia é você entender que quando você for voltar, você vai ter mais dificuldade. Então, para mim evitar isso, o que eu faço? Eu me mantenho treinando, eu me mantenho ativo. Isso em todos os esportes. De repente, aceita as fases, igual o Felipe esse ano aceitou que ele estava vivendo uma fase de pai, não uma fase de atleta mais. E aí eu reduzi os meus volumes de treino, eu reduzi os meus desafios, eu aceitei isso. Então, eu entendo que não estou na minha melhor condição, não estou no meu melhor momento como atleta. Como pai, eu acredito que sim. Mas como atleta, não. Mas eu vou voltar e aí eu preciso entender todo esse processo, entendeu? Não, então é toda uma questão psicológica, tudo isso. Vai dar certo. E seu sonho? Qual o seu sonho? Na parte de atleta? Atleta da vida. Cara, meu sonho é viver isso daqui o resto da minha vida. Top. É isso. Resumidamente, independente de prova, independente de onde eu estiver treinando, eu quero igual eu falo que as minhas referências no esporte, os caras têm de prática o que eu tenho de vida. Então, quando a gente para pensar isso, eu tô engatinhando. Tem muito cara bom aí fora. Muito cara bom. E a galera tem que aprender a olhar para isso. Porque hoje é um grande... O meu grande problema que eu tenho em relação à rede social é isso. Hoje as pessoas vêm pelo número de curtidas e não pelo conteúdo do cara. Nossa, você falou tudo. É isso mesmo. Então, tipo assim, eu tenho mestres, cara, que se os caras sentam aqui, vai falar horas de natação. Não é que eles não tenham a quantidade exata lá de curtidas, de seguidores, mas os caras são as referências, entendeu? E as pessoas se enganam e acabam se deixando enganar pelo número de like ou seguidores que o fulaninho tem, cara. E aí cai numa furada. Porque assim, as pessoas sabem trabalhar com isso. As pessoas sabem trabalhar com rede social, sabem trabalhar com como se vender, entendeu? Só que aí a parte que teoricamente é onde eu tô procurando, a parte da questão mental, a parte da questão do treino, a parte da questão que realmente ele vai me tirar da minha zona de conforto. Aí acaba se tornando um pouquinho omisso, né? Tem muitos, não vou citar nomes, óbvio, mas tem muitos técnicos que eu conheço que os caras é Ctrl-C, Ctrl-V, mano. O cara pega um treino ali do Cadu e passa o treino pra Maria fazendo a mesma coisa. Só que o Cadu tem 10 anos de prática, a Maria começou a nadar hoje. E aí? O cara fechou ali um plano de 6 meses com ela, tá ótimo pra ele, independente do resultado da Maria ou não, entendeu? Então isso é o que eu quero fugir. Isso tem na corrida também. Muito, tem muito. No ciclismo, tá difícil. Cara. Então, assim, a ideia é viver isso aqui o resto da minha vida. Eu gosto de nadar, eu gosto de estar em aula, eu gosto de estar treinando, eu gosto de estar nas competições. E enquanto eu conseguir manter isso aqui, eu vou embora. Da hora. Fê, valeu demais por vir aqui. Primeirão. Cara, foi a estreia. O start. O start.
Espero que você volte aqui mais vezes. certeza. O projeto da Wolves é também transmitir as provas. E aí você sabe que for natação, vocês estão dentro. Vambora. Valeu mesmo, Fê. É nóis, irmão. Muito obrigado. Obrigado. Galera que assistiu, agradeço. Já já a gente tem a parte 2 com o Ricardo Alexandre. Sigam o Felipe nas redes sociais, a Ritmo Forte. É uma puta assessoria. Né? O acolhimento dos caras é sensacional, são baita profissionais. Tá com o Felipe, o Felipe, o Micael, o Edu E o César. e o César. Os caras são foda, assim, ó. Recomendo. Beleza? Tamo junto. Valeu!